Estamos aqui com a doutora Roberta Sareta, coordenadora da cardiologia do Hospital Sírio-Libanês. Roberta, fala um pouquinho, porque existe um mito, né? Por mais que a gente fale do infarto em mulher, nós sabemos o que desse chamado infarto em mulher. Bom dia, Dr. Kalil, obrigada pelo convite. Então a gente vai falar um pouquinho sobre mulher e a incidência de infarto nas mulheres. Então a gente sabe hoje em dia que as mulheres infartam tanto quanto os homens. Acreditava-se anteriormente que as mulheres infartavam menos. A gente tem, obviamente, ao longo da vida, alguns fatores que são fatores protetores para as mulheres, diferentemente dos homens. Então, um deles é o hormônio feminino, o estrógeno, que funciona como um vasodilatador dos vasos coronários. Então, a incidência de infarto antes da menopausa é menor. E quando a mulher entra na menopausa, ela se iguala aos homens. Então, comparativamente, né, entre as mulheres antes da menopausa e depois da menopausa, a chance delas infartarem aumenta aí 3, 4 vezes. Tá? Então a incidência é bem grande. Tem uma diferença da mulher para o homem quando a pessoa está infartando? O que a gente sabe das mulheres hoje em dia, né? Isso é muito estudado. A gente sabe que os sintomas muitas vezes podem ser sintomas diferentes. É óbvio que a dor clássica no peito, com irradiação para o braço, pode acontecer tanto nas mulheres como nos homens, mas o que chama a atenção no sexo feminino é que muitas vezes o sintoma anginoso ele pode ser um sintoma de cansaço, uma fadiga, um cansaço desproporcional. A mulher hoje em dia ela tem inúmeras funções, então ela trabalha fora, ela cuida dos filhos, ela cuida da rotina da casa, ela tenta fazer uma atividade física, ela tem atribuições que ela não tinha há 40, 50 anos, e muitas vezes o fato dela estar sobrecarregada pode minimizar o sintoma de fadiga, de cansaço e o reconhecimento da dor torácica ou de um quadro anginoso. Então, o que a gente recomenda hoje em dia? Que a mulher que vai todo ano ao ginecologista e faz a sua prevenção periódica, né, como a mamografia, o ultrassom de mama, o Papa Nicolau. A recomendação é que a gente faça isso também com um cardiologista, para que a gente identifique fatores de risco, para que a gente faça um eletroanual, faça um ecocardiograma, um teste ergométrico, olhe o histórico dessa mulher, para entender se eventualmente ela tem história familiar positiva para doença coronária. Então, associar a rotina dessa mulher, uma visita ao cardiologista anual, é imprescindível. Porque é um mito que a mulher não infarta. E outra coisa importante para você esclarecer, se você chegar para uma mulher e perguntar do que a mulher mais morre, ela vai falar de câncer. E não é. A mulher morre, a incidência de mortalidade é muito maior por infarto do que pelo câncer. A doença cardiovascular, então o infarto e o AVC, é a principal causa de morte nas mulheres. Como a gente já comentou outras vezes, eu e o professor Kalil, a gente acredita que o câncer de mama é a doença que mais mata as mulheres. E isso não é uma verdade. A doença que mais mata as mulheres, e hoje em dia, a cada 12 minutos, uma mulher sofre de infarto. Então isso é um dado muito relevante, é a doença cardiovascular. Tanto o infarto quanto o AVC. Então, a prevenção se torna imprescindível. Mais um motivo para a gente entender dos sintomas, reconhecer as nossas fragilidades e procurar um cardiologista. Roberta, fale um pouquinho sobre o infarto da mulher na menopausa, a incidência e antes da menopausa. Então, a menopausa tem um fator determinante na vida da mulher, por questões óbvias hormonais, mas a gente sabe que o risco de desenvolver a doença cardiovascular pode triplicar ou quadruplicar nessa fase da vida da mulher. Então, é imprescindível que passe num cardiologista para fazer a sua avaliação, reconhecer os fatores de risco, reconhecer que o tabagismo, o colesterol alto, a dislipidemia, o sedentarismo, o estresse do dia a dia, um sono ruim, etilismo, né, beber exageradamente, tudo isso se soma ao risco dessa fase da menopausa. Então é imprescindível que passe no cardiologista para reconhecer os fatores de risco, identificar qual é o perfil dessa mulher, individualizar a assistência para essa mulher, reconhecer e tratar adequadamente para que a gente evite um evento futuro. Obrigado, doutora Roberto, pela sua participação. E lembrando, você mulher infarta sim. A incidência antes da menopausa é menor, porém existe o risco de infartar.
Então, os fatores de risco, como colesterol alto, hipertensão arterial, tabagismo, obesidade, sedentarismo, colesterol alto, tem que ser levado em conta na prevenção, mesmo você sendo jovem. Após a menopausa, a incidência é igual à do homem. Então, mais um motivo para você se prevenir antes da menopausa, para diminuir a chance de você infartar após a menopausa, quando você perde a proteção hormonal. Cuide-se!